Polêmicas à vista. Peraí, segura a tua pergunta, segura aí. Prejuízo do titular, gente. Que palavra é essa? Prejuízo. Vai quantificar isso, né? Como é que você vai calcular esse prejuízo? Legítimo interesse do controlador. Outra polêmica. E quanto aos direitos de privacidade de pessoas não naturais? Isso eu já andei me informando que a lei só cuida das pessoas, né? Quando forem dados de empresas, existem outras leis para isso. Patente, essas coisas. Como se prova o tratamento de dados com fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos? Como é que você prova isso? Difícil? Difícil. Criptografia é mandatória? Ele diz para você pseudo-anonimizar os dados, mas ele não diz explicitamente que você tem que criptografar por um método A, B, C ou D. Tá implícito na lei. Tem que ser seguro. Tem que ser seguro, né? Artigo 46 e 47. E 4 ocorrências da palavra razoável, razoavelmente. Achei muito legal isso. Muito bacana. Provocações. Provocações. Por que começar a pensar nisso agora, gente? Porque não vai dar tempo. Respondendo aquela tua pergunta. Meu dado está em 10 bases diferentes, tem um sistema legado, eu acabei de comprar 10 empresas. O problema é teu. Te vira. Esse é o nosso cronograma, lá na Zux. Então, lá a gente trabalha com Scrum. Alguém conhece Scrum? Então, Scrum é uma forma de você fazer entregas rápidas em sprints, em tipo de 2 semanas. Então, olha só. Criar a área do cliente na plataforma, criar o termo de aceite, implantar a atualização de dados, implantar o mecanismo de registro de toda a operação, permitir o usuário solicitar a exportação dos dados, permitir o usuário solicitar a eliminação, permitir o usuário solicitar a explicação, tá? E elaborar um plano de ação em caso de vazamento. São as nossas tarefas, tá? Que a gente vai ter que implantar. O meu chefe disse que até fevereiro está tudo rodando. Vamos ver. Né? Pegadas digitais, difícil não fugir disso. Porque tudo que a gente faz, a gente vai deixando dados pelo caminho. Quando o produto é de graça, você paga com seus dados. Tá claro isso aí, gente? Que nada é de graça nessa vida? Gente, qualquer busca no Google, você está pagando por isso. Com os teus dados. GDPR e LGPD como freio de mão? O que vocês acham disso? Né? Vai ter que se gastar um monte de dinheiro para você estar compliance a essa lei e isso vai afetar o crescimento das empresas. Custo Brasil. E quanto aos direitos de privacidade das pessoas não naturais, eu já falei, né? Das empresas. Né? Conflitos regulatórios, aquele que eu já comentei, que uma lei sobrepondo a outra, aquela coisa toda. A China já pode identificar seus cidadãos só pela forma de andar. Eles conseguem fazer reconhecimento facial de chineses. Não, pois é um outro modelo político que eles não têm nada de proteção de dados pessoais, não tem isso. Então, eles vão ter uma vantagem em relação ao mundo, né? Porque a GDPR diz o seguinte, exige que países com os quais se fizer negócio devem ter lei de privacidade compatível. Ninguém vai fazer negócio com a China. Tá bom. Conta outra. Muitas empresas na Europa jogaram a toalha. É tão complicado ficar compliance, é tão caro que eles preferem correr o risco. É uma polêmica. É uma decisão temerária. Porque alguma hora a ficha vai cair, assim. Essas leis vieram para ficar, não tem jeito. É uma mudança de cultura que veio para ficar. Na Dinamarca, gente, existe um projeto de governo que ela coleta os dados da pessoa desde que ela nasceu. E mantém todo o histórico de saúde da pessoa, um monte de coisa da pessoa para poder oferecer serviços mais adequados. Exatamente. Mas, gente, isso aqui é o que a gente chama de entidade fiduciária. Adorei essa palavra. Entidade fiduciária. É aquela que o interesse dela são os dados, não vender os dados. Não te vender produtos. Ela se interessa por você. Tá certo? Por isso que é um contraponto. Inclusive, essa história, as primeiras leis de proteção de dados foram criadas pelos governos para poder controlar
para poder conhecer melhor a população.